eu estou gravando essa segunda parte. Então, a primeira parte que não ficou gravada, então, tem a parte em inglês, que foi dada no ano passado, né? E tem também palestras sobre closed loop em outros seminários aí do Unicim, que estão lá no mesmo canal do YouTube, tá? Agora eu vou tentar dar uma noção geral para vocês do que tem dentro do simulador, mais para aqueles que nunca viram simulação, tá? Para que vocês acompanhem um pouco melhor as palestras, tá? Deixa eu passar um pouco aqui, que eu vou focar mais nessa parte inicial aqui, né? Sobraram só 20 minutos aí, então mais aqui nessa parte inicial para dar uns aspectos gerais aí do que é o modelo de simulação, e isso daqui vai ficar para as palestras, tá bom? Então, basicamente, a simulação de reservatórios é a ferramenta mais utilizada hoje, né, para previsão de produção, de produção e análise de decisão, tá? Logicamente, não é a única forma de fazer, né? Existem outras formas de fazer, mas é a ferramenta mais utilizada para esse tipo de coisa, principalmente para longo prazo. Para curto prazo, muda um pouquinho o cenário, mas ela está sendo adaptada aos poucos também para conseguir prever o curto prazo aí dos simuladores, junto com a análise de dados, tá? Depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, que é a parte preta ali do closed loop, tá? A vantagem dessas ferramentas, que foram evoluindo ao longo dos anos, é representar realmente esses complexidades, reservatórios complexos, né? Que hoje em dia a gente consegue representar quase toda a complexidade, não só do reservatório, mas também do nosso processo de recuperação, né? Então, logicamente, para eu ter um simulador numérico que representa algo, eu vou ter que ter isso implementado, né? Ou eu tenho meu simulador próprio, eu implemento, ou eu tenho que ter um simulador comercial que se implementa aquilo. Mas 99% das operações do dia a dia da empresa tem implementado simuladores comerciais. Injeção de água, injeção de vapor, injeção de polímero, o AG, injeção de CO2, como a gente está fazendo. Isso tudo eu tenho que ter. Se eu estiver inventando um processo novo, provavelmente o simulador não está preparado para aquilo, né? Aí eu vou ter que desenvolver um método numérico que faça aquilo. Mas, de qualquer forma, ele hoje consegue representar bem a complexidade que a gente precisa, mesmo para esses exemplos que a gente tem, de reservatórios de pré-sal, com VUG, CARS, reservatórios fraturados, tudo, ele consegue representar de maneira razoável, né? Não diria bem, mas razoável, para a gente conseguir melhorar as nossas decisões, né? E representar isso tudo aqui, os outros processos que a gente precisa. As principais limitações eu falei um pouquinho na primeira parte, né? Mas elas são grandes, né? Esse que é um ponto que eu queria ressaltar muito no curso aqui. Os nossos simuladores, comparados com as outras áreas de engenharia, se vocês estão familiarizados, eles têm um erro muito grande, certo? Porque por causa da limitação computacional e por causa das incertezas, e etc. Tá? Então, o principal deles são erros numéricos vindo dos modelos, certo? Pelo fato do que eu falei lá atrás, né, que a gente enfatiza em várias palestras, né, que o meu fenômeno acontece na escala de poros e o meu modelo tem uma discretização, não só no espaço, mas no tempo, que é muito grosseira, tá? Eu diria que de ordem mais ou menos comum, aí, blocos, de maneira prática, estão na ordem de 50 metros hoje, já chegando um pouco menor do que isso, talvez, né? Logicamente, ele é do tamanho da nossa sala de aula, né? Que a gente teria, se a gente tivesse uma sala de aula, um bloco, né? Que eu dou exemplo, ou da nossa sala. Isso é muito grande para tentar reproduzir um VUG, um karst, uma fratura, tudo isso. Então, eu tenho que saber técnicas numéricas que conseguem passar por essas limitações, né? E a mesma coisa vale para o tempo, né? Como você falou aí, eu poderia simular de segundo em segundo e ter um processo bem mais preciso. Mas se eu for fazer isso, eu vou demorar muito tempo para rodar. Então, eu preciso de uma escala de tempo que avance mais rapidamente para que eu consiga ter as simulações. Então, esses erros numéricos vindo dessa discretização grosseira são talvez o principal erro, principal limitação que eu tenho que aprender a conviver com ela e corrigi-la, né? Outro problema que a gente tem são essas, assim, que em muitas áreas da engenharia a gente não tem muitas incertezas, né? A gente tem incertezas sobre algum detalhe, por exemplo, se eu estou simulando o ar ao redor de um avião e eu quero simular a aerodinâmica daquilo,
eu sei exatamente a geometria do avião, eu sei exatamente a rugosidade da propriedade do ar que está rodando. Então, é muito detalhe e muita certeza sobre o problema. No nosso, a gente tem muita incerteza. Logicamente, melhorou muito com a geofísica, com a sísmica, com análise de perfil, essas coisas, mas ele ainda tem muitas incertezas, como vocês vão ver na aula do Manuel, já devem ter visto aí no trabalho de vocês e tal. E aí, a gente trabalhar com tantas incertezas assim é complicado. Então, são limitações. Hoje em dia, a gente tem análises probabilísticas, tem isso que a gente faz, trabalhar com modelos representativos e tal. Melhora, mas ainda é uma limitação, né? A representação do fluido é outra complexidade, né? Não só do fluido em si, como do processo de recuperação, né? Então, por exemplo, o fluido em si já é complexo, né? O petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos e tal, que no modelo Black Oil, por exemplo, eu trato como água, óleo pesado, petróleo pesado e leve. Num composicional, eu tenho água e 3 ou 4, 5 componentes, por exemplo. É uma simplificação bastante grande e o comportamento do fluido pode dar características diferentes ao escoamento, né? Então, eu vou ter que também aprender a fazer isso. O processo de recuperação está ficando mais complexo, né? Cada dia as empresas querem produzir mais, querem injetar polímero, injetar vapor, injetar o CO2 de volta lá nos campos do pré-sal, tudo isso. Então, antigamente era mais simples, né? Injeção de água, essas coisas. Hoje em dia tem processos bem complexos, né? Tá evoluindo e eu tenho que aprender a fazer isso, eu tenho que incorporar isso nas equações. Então, tudo isso também é uma dificuldade, né? E, por último, a representação dos poços, parece uma coisa simples, mas também é complicada. Eu vou tentar falar um pouco mais aqui hoje, mas eu vou falar mais em detalhe. Tem uma aula específica sobre poço, modelagem de poço. A modelagem de poço é também bastante complexa e eu tenho que conseguir reproduzir isso lá no meu simulador. E ela tem uma escala também muito diferente da escala dos blocos de simulação, né? Se um bloco de simulação tem 50 metros, eu tenho que representar a entrada de fluido no poço na ordem de centímetros. Então, realmente, eu tenho que aprender a fazer isso. Tem um modelo de poço que consiga fazer isso. E também do sistema de produção, né? Então, eu diria que essas são algumas limitações, que é que eu estava falando na primeira parte do curso. Assim, quando eu começar a dar a parte teórica, eu falar mais detalhes sobre isso, a gente começa a ficar até um pouco em dúvida se os simuladores são suficientes para o nosso problema, né? Eles têm muitos erros, mas têm sido estudados, né? Eles são, por enquanto, ainda a melhor ferramenta que a gente tem para essas atividades aqui, tá? E bem calibrados, eles são muito úteis para a gente trabalhar nas decisões, na previsão de produção, assim por diante, tá? Então, aqui eu vou pular algumas partinhas, ele está mais detalhado nos slides, mas basicamente como a gente faz, né, eu vou mostrar mais isso na segunda parte do curso, a gente tem que, primeiro, construir o modelo físico do processo de recuperação que a gente vai ter, certo? Então, não adianta nada, por exemplo, se eu vou ter um processo de recuperação com injeção de CO2, injeção de não sei o quê, e eu querer trabalhar no modelo Black Oil simplificado, que isso não tem. Então, eu tenho que construir um modelo que tenha aquelas equações básicas do processo e do fluido que eu vou ter lá presentes, né? Uma vez que eu tenho isso, eu vou transformar esses fenômenos que eu vou prever acontecer em um modelo matemático, certo? Que eu não consigo resolver analiticamente, né, pela complexidade dos nossos reservatórios, né? Por ter uma geometria muito complexa, ser uma estrutura complexa, ter essas características de falhas, fraturas, tudo isso, eu vou resolver isso numericamente. Então, eu preciso transformar o modelo matemático no modelo numérico. E aí, do modelo numérico no modelo computacional, e isso é uma ferramenta que é o simulador, certo? E aí a gente vai ter sempre um objetivo principal, uma função principal, que é prever produção, otimizar a produção, aumentar a recuperação, aumentar o lucro, assim por diante. Então, essa ferramenta tem que ser o suficiente para prever essa função objetivo da maneira mais fiel possível, certo? Para isso, a gente vai, então, construir aí o modelo de reservatório, que basicamente é uma representação da realidade, aí, né? Então, lembra que essa palavra aqui vai aparecer várias vezes, eu estou sempre tentando representar a realidade, não é exatamente a realidade, é uma aproximação, e sujeito à condição de contorno, né, e sujeito à dinâmica aí do processo. Isso daqui que é o que a gente chama de modelo de simulação.
eu vou ter que reproduzir as características geológicas, geofísicas, as características do fluido, do processo de recuperação, eu vou ter que olhar aí a máquina, a quantidade de recursos que eu tenho suficiente para isso, né, e tempo, e dinheiro, e tudo isso, porque quanto mais fidelidade eu quiser do meu modelo, mais tempo e dinheiro eu vou gastar, né? Então, aqui eu vou ter que achar a melhor custo-benefício disso. O Avance vai falar bastante disso no passo 2, que é onde a gente decide que modelo a gente vai usar, e eu vou voltar a falar sobre isso lá na parte teórica, depois de vantagem e desvantagem de cada simplificação que a gente faz aí no processo, né? Então, aqui eu vou passar. Aqui, então, só um exemplo, né? Aqui eu tenho um modelo de um exemplo. Aqui, por exemplo, um reservatório mais realístico, né? Com falhas, fraturas. Aqui, por exemplo, um tamanho típico de bloco, um tamanho típico de poço, né? Aqui uma foto de afloramento, tentando mostrar semelhante, né? O que aconteceria de uma coisa dessa. O simulador em si, ele não vai ter muito segredo. Eu vou pegar cada bloquinho desse daqui. Se eu pegar um bloquinho aqui, esse daqui eu vou traduzir para cá. A gente vai construir um modelo matemático que vai pegar o fluido que está entrando, o fluido que está saindo, o fluido que está acumulando aqui no bloco, e vou tentar construir uma equação matemática que me dá essa que a gente chama de balanço de materiais aqui, né? Um balanço de massa entrando, saindo e sendo acumulada. Através dessa equação de balanço de materiais, é que eu construo a minha ferramenta numérica, né? Então, por exemplo, eu tenho um poço aqui, produto injetor, ele vai injetar água. Ao injetar água aqui, ele vai aumentar a pressão desse bloco. Aumentando a pressão do bloco, ele vai movimentar esse fluido do bloco para o bloco vizinho. E aí vai aumentar a pressão do bloco vizinho e assim por diante. É isso que a gente vai estar resolvendo. Ou se eu tenho um poço aqui produtor, eu vou tirar fluido desse bloco, vai abaixar a pressão, abaixando a pressão ele vai puxar o fluido aí por diferença de pressão, por gravidade. Aí a gente vai ver que lei física está sendo mais importante em cada momento, ou combiná-las, né, nisso, e vai fazer um balanço de massa desse bloco. Ao fazer o balanço de massa de todos os blocos do reservatório, eu consigo saber quanto o fluido está se movimentando no reservatório. E eu, avançando isso no tempo, eu vou avançando no intervalo de tempo, vejo para o tempo 1 como que esse fluido se movimentou, depois para o tempo 2 como esse fluido se movimentou, 3, assim por diante, fazendo o balanço de massa, é isso que o simulador vai fazer, certo? Então, na parte 2 do curso, que é teórica, eu vou dar detalhes de como a gente constrói essas equações, tá? E, logicamente, como a gente trata o fluido, como a gente trata a condição de contorno do bloquinho, como é a equação de conservação de massa, tudo isso a gente vai ver. Para que é importante a gente ver isso? Para a gente entender as limitações e para a gente saber das opções que a gente tem ao construir um simulador, né? É isso que é o foco do curso. Aqui eu vou passar, é mais uma introdução, né? A gente usa muitas áreas da engenharia e de geociências, de programação, de análise numérica para construir o simulador, né? O foco do curso não é muito esse. A gente tem um curso de simulação 2 aí para quem tiver interesse em fazer, que aí, assim, o foco é construir um simulador, né? O simulação 1, o foco é mais usar o simulador em si, tá? Aqui as principais funções, vou pular um pouquinho porque não vai dar tempo aqui da gente resolver. Aqui é importante que a gente vai usar para isso a conservação de massa, isso a gente vai ver daqui para frente. A gente vai ter que usar as equações de estado, que a gente chama, que é para saber como é que o fluido se comporta. E a gente vai usar basicamente a lei de Darcy para fazer a movimentação de fluidos no meio poroso. Para quem já fez, ou está fazendo, ou conhece a engenharia de reservatórios, né? A conservação de massa aqui dos blocos me dá as condições de movimentação de fluido de bloco para bloco, dependendo das condições do bloco e dos blocos vizinhos. Mas quanto vai se movimentar, a gente vai seguir exatamente a lei de Darcy. O que, para os nossos reservatórios de pressão, recentemente não, né? Mas algumas pessoas mais detalhistas têm até se perguntado se a lei de Darcy é aplicável a um problema como os carbonatos do pré-sal, né? Mas, a princípio, a gente assume que sim, que os simuladores comerciais são suficientes para isso, e que a gente tenta enganá-los um pouquinho aí, para que, pelo menos, a lei de Darcy seja aplicável a esse tipo de problema, né? Quando a gente tem fraturas muito permeáveis, ou curse, vugs dentro
dessas heterogeneidades que a gente chama de críticas, aí a lei de Darcy teoricamente, não é aplicável, né? Mas a gente tenta enganar o simulador aí para que a gente consiga fazer essa simplificação. E aí a gente vai chegar nas equações matemáticas que vão ser discretizadas e resolvidas numericamente, tá? Aqui só um exemplo, por exemplo, tem esse reservatório, eu vou discretizar isso através de um grid numérico, eu vou pegar esse grid numérico e vou fazer a modelagem aí de bloco para bloco, como a gente viu para lá, né? Eu vou ter as minhas condições de contorno, sabendo daqui para o bloco vizinho que eu não tenho movimentação de fluido, ou seja, o reservatório fechado, ou eu posso ter um aquífero aqui embaixo, por exemplo, e embaixo do aquífero eu tenho movimentação de água daqui para cá, então tem vários detalhes aí que a gente vai mostrar para vocês no curso, mas basicamente eu vou pegar então as equações físicas, transformá-las em equações diferenciais parciais, discretizar essas equações, escrever isso daqui, aplicar as condições de contorno, né, e simular, né? E a simulação vai se dar de time step para time step e tal, isso a gente vai ver em detalhes depois. Eu vou pular aqui os tipos de blocos, tá, porque isso a gente vai ver em detalhes. Esse daqui é o exemplo que a gente viu. Existem outras formas de fazer isso, né, mais simples, balanço de materiais, análise de declínio, modelos mais simples de Buck-Levy. Existe o que a gente chama hoje de análise de dados, né, que a gente baseia o comportamento futuro do reservatório não em modelos de simulação, mas mais em dados passados, que a gente não vai focar muito nisso, hoje tem sido bastante integrado para curto prazo, tá? A gente está focando aqui bem no modelo de simulação. Mas o que eu queria passar para vocês é mais como a gente classifica esses modelos, tá? Para a gente encerrar a aula de hoje, que acho que a principal função, a primeira, né, a principal função de quem vai trabalhar com simulação de reservatórios é escolher o modelo, certo? Que modelo eu vou trabalhar? Qual modelo é suficiente para aquilo que eu quero fazer, certo? E é isso que a gente vai focar um pouquinho ao longo das palestras, e principalmente na palestra do Vance, que é o modelo 2, e depois na parte teórica, tá? Então, para escolher esses modelos, aqui eu estou dando uma noção básica e depois a gente vai detalhar, tá? Eu tenho que saber, por exemplo, se um reservatório é um reservatório de gás, se ele é um reservatório de óleo mais pesado, que é um óleo que a gente chama de black oil, aí, onde o componente pesado é o mais importante para a gente fazer, ou se ele é um componente de óleos mais leve, que a gente precisa, muitas vezes, de um modelo composicional para modelar, né? Então, a gente vai detalhar, como é o caso do pré-sal, né? O pré-sal a gente não tem modelado com black oil, porque a gente tem componentes leves e porque eu tenho um CO2 que vai ser reinjetado, em geral, no reservatório, né? Então, a gente vai precisar de modelos mais complexos. É isso que a gente vai ver aí a diferença. E, no final, a gente vai mostrar para vocês uma formulação que é genérica, né? Que serve para qualquer número de fases que eu tiver, mas, em geral, eu tenho fase água, óleo e gás, e qualquer número de componentes, que para o black oil são 3, que é óleo pesado, óleo leve e água, que a gente chama de óleo, gás e água, né? E para o composicional eu posso escolher quantos componentes eu quiser, mas quanto mais componente, mais equações eu vou ter e mais demora fica, isso que a gente vai mostrar em detalhes, né? Aí vem aquilo que o Felipe perguntou aí, eu posso modelar um sistema convencional, eu posso ter um dual PERM, dual POR, ou até tripla porosidade, permeabilidade. Por que que a gente tem isso? Porque o convencional, aqui, a gente assume que é um modelo onde eu tenho uma rocha, que é uma matriz, e eu tenho escoamento que obedece à lei de Darcy, e ele vai se movimentar através dessa matriz porosa. Se eu tenho falhas, fraturas, cárceres, vugs, essas coisas, a gente tem uma dificuldade de representar isso através desse modelo. Então, eu preciso de um modelo um pouco mais sofisticado, que é um modelo, por exemplo, de um dual pair, dual form, onde ele tem 2 grids, um grid para matriz e um grid para fraturas. Se eu tiver um tripla porosidade, eu tenho 3 grids, e assim por diante. Eu vou fazendo isso outra vez. Só que, logicamente, quanto mais grids eu tiver, quanto mais sofisticado o modelo, mais ele vai demorar. Por exemplo, uma ordem de grandeza simples aí, de um modelo de single pore para um dual pore, eu demoro 5 vezes mais, por exemplo, né? Se for muito complexo, às vezes até 10 vezes mais, pode até ser mais do que isso. Então, aí fica sempre a decisão. Por isso que eu falo que a parte principal do curso aqui, que eu queria passar para vocês, o que eu queria que vocês entendessem, está focado nesse slide aqui, está focado nas palestras, né? E depois no curso eu vou voltar a isso, é a gente escolher um modelo, né? Escolhendo um modelo bom, a gente tem uma grande chance de fazer um bom trabalho, né?
Se escolher um modelo ruim, ou a gente vai demorar muito para fazer, ou a gente vai ter respostas que não são compatíveis, né? Depois, eu preciso saber o que eu vou fazer no futuro, né? Então, por exemplo, eu estou lá no modelo, é um modelo de black oil, e eu vou colocar isso num modelo simples, mas daqui a 5 anos eu vou injetar vapor, ou eu vou injetar CO2, ou vou injetar polímero. Então, se eu estou eu tenho que prever o que eu vou fazer no futuro para conseguir ter um modelo que tenha aquilo lá, certo? Então, se eu tenho um processo de imissível, miscível, se eu sei que eu vou ter formação de cone, ou se eu vou ter injeção de vapor, ou de algum modelo térmico, injeção de algum químico, alguma coisa, eu tenho que ter um modelo específico para aquilo, né? Ou eu tenho que enganar o simulador para que ele reproduza aquele fenômeno físico. Então, isso aqui é bastante importante também, né? E, por exemplo, se eu decidir agora, eu ia só injetar água, e daqui a 5 anos eu decido fazer algo diferente, eu tenho que mudar o modelo, né? Tem que refazer todo o modelo, assim por diante. Aí eu tenho várias opções de grid, não vou falar isso hoje, mas a gente vai detalhar bem as escolhas de grid, aí tem vantagens e desvantagens de cada uma das escolhas de grid, isso é uma parte importante, o Avance vai falar um pouquinho sobre isso de maneira rápida, e depois na parte teórica eu vou detalhar isso mais para frente. Escolhido o grid, eu vou ter que escolher o número de layers e o número de blocos, né, o grau de refinamento que a gente vai fazer. Isso aqui também está a função do tempo, né? Logicamente, quanto mais layers, mais blocos eu tiver, mais preciso o modelo. Mas também vai demorar mais tempo, né? E a gente tem exemplos em que, às vezes eu começo a ficar tão complexo o modelo, então, coisa que ele acaba tendo resultados até piores, né? A gente pode ver aí em alguns exemplos na literatura, a gente tem um exemplo bem recente aí do projeto com a Shell, onde a gente simplificou um modelo que rodava em 3 horas para 1 hora, aí ele ficou bom e tal, depois simplificou para rodar em 10 minutos, e os resultados desse modelo de 10 minutos foram até melhores, né? Porque ele passa a ser mais simples, eu passo a ter condições de rodar melhor as incertezas, entender melhor meu problema, essas coisas, e isso me permite ter resultados melhores, né? Então, sobre isso tudo vocês vão ver um pouquinho aí no curso. Daí eu tenho que escolher, por exemplo, como é que eu vou resolver numericamente o meu processo. Aqui eu estou dando um exemplo, né? Posso resolver todas as minhas equações implicitamente, né? A gente vai ver detalhes, né? Como quando a gente constrói aqui as equações matemáticas aqui atrás, né? Que eu tinha mostrado aqui, eu vou discretizar isso e eu vou resolver isso através de métodos numéricos. O método numérico pode ser vários tipos, né? E eu posso resolver isso com vários graus de implicitude, que a gente chama, né? Então, por exemplo, se eu quiser resolver tudo ao mesmo tempo, pressão, saturação de óleo, saturação de água, composição dos componentes, que a gente chama de modelo implícito, ele é um pouco, em geral, mais preciso, mas ele é mais demorado. Eu posso usar modelos simplificados, onde eu trabalho com implícito em pressão, por exemplo, e explícito em saturação, que ele, em geral, é um pouco mais rápido, mas ele tem alguns problemas. Então, a gente vai ter que escolher esse tipo de coisa, né? Felizmente, muitas coisas que a gente fazia na mão, hoje em dia, são automáticas. Por exemplo, o Numerical Tuning, que eu falei para vocês, o próprio simulador hoje tem um Numerical Tuning automático. Esse grau de implicitude aqui, eu vou falar, existe um método chamado de adaptativo implicit method, que eu vou falar para vocês, que ele automaticamente escolhe onde é melhor o implícito e onde é melhor o implícito. Então, tem muitas coisas. O próprio time step, que é a escolha de como eu vou avançar no tempo, antigamente a gente tinha que escolher um time step, eu vou fazer em 1 dia, eu vou fazer em 30 dias. Hoje em dia ele é automático, né? Então, tem muita coisa que ao longo do tempo foi evoluindo, né? E a gente, infelizmente, não tem que escolher, né? A gente só tem que usar a opção correta aí no simulador comercial. Depois eu vou ter que escolher como é que eu modelo o poço, se eu integro com o sistema de produção, como é que eu modelo o aquífero, que é outra parte importante. Nesse exemplo da Shell aí que eu dei, uma das coisas que a gente modificou do modelo que a gente recebeu da Shell, ele tinha um aquífero gigante, né, que fazia o modelo rodar em um tempo muito grande, e a gente substituiu por um aquífero analítico, né? O aquífero analítico deu o mesmo resultado e rodou muito mais rápido. Então a gente vai mostrar um pouco desses exemplos aí no curso para vocês também. E aí tem outras escolhas menores que a gente faz, mas basicamente é isso. Eu vou ter que entender o processo, entender o reservatório, saber que tipo de reservatório eu tenho, escolher o grid adequado para aquilo, escolher, né, qual o tipo de grid e o número de blocos que a gente vai usar,
como numericamente a gente vai resolver o problema, como a gente vai resolver o posto, o sistema de produção e característica como aquífero, assim por diante, e escolher o modelo, né? Esse é o primeiro passo, e acho que é o passo que eu mais gostaria de passar informações para vocês no curso, né? Principalmente para quem nunca viu simulação. Porque eu saindo no caminho correto, a chance de sucesso é grande, né? Se eu sair no caminho errado, se eu estiver usando um modelo incompatível com a realidade, a chance de algo dar errado depois é grande, né? Uma vez escolhido o modelo, a gente vai passar por aqueles passos que a gente viu na primeira parte do curso, aí, que é passar para a construção do modelo, calibração do modelo e tomada de decisão. Tá? Aqui, então, baseado nisso tudo que eu falei, o modelo vai ser escolhido baseado nisso tudo, né? O objetivo do estudo, o modelo físico, a complexidade do problema, a qualidade de descrição dos resultados, que a gente chama hoje de fidelidade do modelo, a quantidade de dados que eu tenho, né? Por exemplo, se eu estou num modelo novo, como eu estava respondendo na pergunta aí do Felipe, às vezes eu tenho tão pouco dado que eu querer um modelo muito sofisticado para iniciar um estudo de reservatório não faz sentido, porque assim, eu tenho tanta incerteza e tanta dúvida que é melhor eu ter um modelo mais simples, foi o que aconteceu nesse exemplo da Shell aí, que eu consigo dominar um pouco mais o processo, né, desde que eu consiga representar bem aí as características do problema num modelo mais simples, né. E aí o tempo e custo também é algo que eu tenho que considerar, né? Se o meu modelo roda em uma semana e eu preciso, em um mês, decidir o que eu vou fazer e eu tenho centenas de modelos para rodar, eu vou ter problemas, né? E aí as principais limitações são hoje computacionais, né? Que é ligada ao computador em si, né? Quantos blocos eu posso, tanto em termos de memória, quanto em termos de capacidade de processamento, né? A memória, ela vai limitar um pouco a quantidade de blocos que a gente tem, a quantidade de composição, o tamanho do problema que a gente vai resolver, e o número de processadores e a capacidade dos processadores é o tempo de solução, né? E o outro problema grave é o excesso de falta de informação, né? Logicamente, a gente tem muitas fontes aí de informação, mas elas ainda são escassas, principalmente para reservatórios novos. E lembrando que as principais decisões que a gente toma são reservatórios novos, né? A escolha da plataforma, de quantos poços, o sistema de produção, como que eu vou produzir, se eu vou injetar água, CO2, prolino. Em geral, essas decisões são mais críticas no início, onde as incertezas são maiores, né? Então, por isso que é um processo difícil aí, que a gente tem que fazer o melhor possível, sabendo que não dá para fazer perfeito, né? A gente tem que tomar a decisão que, às vezes, é a melhor estatisticamente possível, né? Aí, eu acho que eu estou dando exemplos aqui. Isso aqui eu já passei, né? Modelo físico, matemático, numérico, computacional. E aí a gente entra um pouco na parte de resolução do problema, tal, que eu ia dar uma noção básica, mas isso não tem problema, que na primeira aula sobre a parte teórica aí a gente vai voltar a isso, tá bom? Então, eu vou só parar aqui a gravação, mas se tiverem dúvidas aí ou perguntas, podem fazer.